Olá, estamos de volta com o nosso podcast da terceira semana de Tiradentes da Odontologia Nacional e recebendo aqui um dos nossos grandes profissionais da odontologia, que é o Dr. Roberto Pacheco, presidente da Abrahof. Olá, Dr. Roberto, tudo bem? Muito prazer e honra estar com vocês aqui, estar com o CRO de Minas. Aliás, na minha gestão como presidente, acredito, sempre estivemos juntos com o sistema do Conselho Regional de Minas Gerais. Então, estou muito honrado, vou palestrar às 14 horas hoje, entrei no anfiteatro ali. É raro eu ficar tenso, porque a gente já tem costume, né, de palestrar, já tem muitos anos, mas ali deu um frio na barriga, pela dimensão do espaço, pela arquitetura, né? Muito bonito, muito bonito. Vocês estão de parabéns, o CRO de Minas está de parabéns, porque não é somente, são mais espaços, né? Estão todos cheios. Sim. Então eu estou lisonjeado de estar nesse evento. Muito obrigado. Nós aqui ficamos felizes, Dr. Pacheco, com a sua presença, né, e com a sua escolha em participar com a gente, porque foi uma escolha sua, né, estar conosco neste momento, abrilhantar nosso evento, trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar sobre as novidades em harmonização orofacial, né, para quem quer entrar na área, para quem já está na área, para quem quer realmente aperfeiçoar e buscar conhecimento. É um momento ímpar de aprendizado com o senhor. Eu acho que a harmonização, tenho certeza. A harmonização orofacial, ela deu uma rejuvenescida, abre aspas, na odontologia, né? A odontologia, nobremente, vem lançando novas áreas de atuação. A mais recente foi a odontologia hospitalar, né? E a harmonização veio em 2019 e realmente elevou a odontologia. Essa é a grande verdade, palavras do Dr. Juliano do Vale, Dr. Cláudio Miak, até quando eu estou com eles em público. E toda nova área exige responsabilidades. Sabemos nós que tudo que é novo há que ser refinado. Embora eu já não acho que seja tão novo assim, foi 2020, a gente já está em 2024, já existiu aí um amadurecimento da nossa nobre área de atuação, a harmonização, até o ponto que eu digo que 560 horas, que é o que o MEC exige para se tornar especialista, está ficando pouco. Tamanha a dimensão que a ROF tomou, né? A gente tem temas como a ROF da saúde integrativa, né? Temos fios, preenchedores, toxina, temos peelings e tudo dentro da regulamentação. A área avançou demais. Avançou, ela é muito cheia de detalhes e que hoje a sugestão que eu daria realmente para os alunos e futuros alunos que querem se qualificar e devem se qualificar para exercer, né, como especialistas, seria o melhor dos mundos, é procurar realmente cursos sérios, cursos que tenham o aval dos conselhos regionais, instituições reconhecidas, de cada estado, né? Entender que esses cursos quem já os fez. É claro que quanto mais tempo de casa um professor, um coordenador tem, mais ele vai melhorando esses cursos. Nada contra os que estão começando, mas há um aperfeiçoamento. Exato. A prática. É uma curva de aprendizado, né, em que o próprio coordenador dos cursos adquire com o tempo, né, e certamente associados ao conselho de cada estado, que tem a responsabilidade de entender o que é viável e possível para os alunos, os dentistas, né? Por que tanto, doutor, o investimento na ROF hoje pelos profissionais, os cirurgiões dentistas? Olha, a harmonização, ela abriu um leque de possibilidades, trabalhando com a estética do ser humano, com a autoestima do ser humano, né? Isso é atemporal, né? Pode vir pandemia, pode vir crises, mas o ser humano quer cuidar de si, né? E isso, legalmente falando, eu acredito que num momento muito oportuno, porque a odontologia sempre foi estética, não foi por causa da harmonização. A gente pensa em ortodontia, a gente pensa na implantodontia, além de outras nobres áreas da odontologia. Então, a harmonização veio para agregar e não substituir nada. E ela agrega muito bem. Somente o cirurgião dentista tem condições
de recompor uma disfunção temporomandibular, uma ausência de dimensão vertical de oclusão, que faz todo sentido. Uma cirurgia ortognática, né? O que é cirúrgico continua sendo cirúrgico, e o refino disso pode e deve vir com a harmonização, né? Não a substituição. Eu costumo dizer que ácido hialurônico não é osso, sabe? Então, evitar excessos de produtos, porque isso não é replicável, né? Temos a autonomia de pensar que a harmonização soma a odontologia clássica e de todos os tempos, né? Então, eu tenho casos lindos, com, por exemplo, o Dr. Antônio Brito, que é um dos grandes nomes da bucomaxilo de Minas Gerais e do Brasil, em que fizemos um mocap com ácido hialurônico para que a paciente entendesse se aquilo, uma mentoplastia de avanço seria legal. Ela viu, aprovou, e nós indicamos para bucomaxilo, ela fez a cirurgia, e a gente foi abrindo os horizontes da cabeça dos nossos queridos colegas bucomaxilos, que a harmonização ela não veio substituir nada, ela veio agregar valor à odontologia, né? E esse boom vem disso, né? Não vou mentir, foge dos convênios, não existe convênio, então o cirurgião dentista, que muitas das vezes, iniciando a carreira, ele precisa se entregar a uma clínica que atenda, nada contra convênio, sim, mas é uma oportunidade do cirurgião dentista de poder exercer a sua nobre profissão com autonomia, com resultados, porque quem estuda e se qualifica tem bons resultados, e a recorrência, né? Que eventualmente a odontologia ela é feita de recorrência. A gente tinha muita recorrência, tem até hoje, na ortodontia. Mensalmente o paciente vai, e eu falo que a harmonização, essa frase é minha, está viralizando pelos congressos e pelos locais de harmonização, ela é a arte da recorrência, não é do milagre. Então, entendendo como uma boa venda e sendo bem qualificado, entender que aquele ser humano pode e deve retornar ao seu consultório como recorrência e geração de autoestima, prevenção da anatomia do envelhecimento. E o mais bonito de tudo é entender o paciente, quem está começando agora na ROF, de que você tem casuística de 2, 3, 4, 5, 6 anos, em que o ser humano entra de um jeito e continua até às vezes mais jovial de quando chegou. Então, essa prova social é muito gostosa, muito bonita da odontologia, né? Agora, doutor, eu não sei se o doutor Vitor também concorda, a gente segue, né, em algumas redes sociais, aquele famoso antes e depois. Ali tem muita maquiagem ali por trás daquela apresentação. Sim. Como é que é? Olha, primeiro há que ser dito que, com muita honra, veio de Minas Gerais a primeira situação de se fazer o antes e depois. Houve uma polêmica naquela época, mas logo veio... Agora nós estamos autorizados a fazer. Com algumas normas, né? Há que ser pensado nisso. Mas, desta época, de antes de ser regulamentado, não vou me lembrar se é 197 ou 196, a resolução, que veio junto com a 198 em 2019, né? Mas hoje o próprio ser humano, o paciente, ele sabe quanto existe uma maquiagem de foto, né? Efeito barril. Isso existia muito antes da regulamentação, e hoje eu acho que isso seria um tiro no pé. A pessoa que modifica a foto, e hoje com esse advento desse aparelho de celular, as pessoas têm um entendimento do que é fiel e o que não é. Então eu sugeriria exatamente a preocupação dos profissionais em fotografar, primeiro, porque isso é documento. Em todos os cursos de especialização a gente instrui, e dentro do protocolo de harmonização precisa-se ter uma documentação de fotografias, até juridicamente pensando, né? O devido registro de que o paciente permita que esta fotografia, autorização, seja feita, e se for divulgar, que ele tenha o direito de imagens assinado, tá certo? Isso existe regulamentações por tempo
né? E se você vai pôr num outdoor, você tem que ter outro tipo de registro jurídico. Isso tudo a turma que está começando tem que entender. E existem leis e resoluções para isso. Mas é uma ferramenta importantíssima como prova social, porque nós podemos, com essas normativas exercer em redes sociais, né? E entender que, para mim, quanto mais fiel é uma foto padrão, com o mesmo fundo, sem truques de imagem, mais você se torna, como diz a palavra, está me faltando a palavra, mas justo e honesto perante a visão das pessoas em redes sociais. Complementando a fala do Dr. Pacheco, Aretusa, a questão da fotografia antes e depois, além de ser realmente o registro de documentos, né, além de fazer parte da sua documentação, da documentação do paciente, questão odontológica, como ele chegou, como ele saiu, importantíssimo também no processo de vendas do tratamento, né? Não que um paciente seja igual ao outro, tanto que a gente tem cláusulas, né, que nenhum caso pode ser reproduzido, porque nenhum paciente é igual ao outro, cada organismo... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada organismo responde de uma forma, então não podem ser aplicadas as mesmas técnicas ou os mesmos procedimentos. Então, assim, a questão da fotografia hoje é imprescindível para todos os procedimentos, não é só para a área da ROF, mas tudo. É harmonização facial, é dentística, é cirurgia para traumas, de face, todos os procedimentos. Em endo, a gente faz radiografias antes, faz radiografias depois. Todos os procedimentos a gente tem essa comparação para a gente ver. Evoluiu, não evoluiu, reduziu o abscesso, não reduziu, não tem mais lesão periapical, medicação fez efeito. Imagem, né? A imagem é imprescindível no prontuário odontológico para tudo isso. É o documento que nos respalda que o nosso tratamento ele foi bem realizado, foi bem sucedido e que a gente pode acompanhar. Porque se daqui 6 meses, nessa questão de recorrência, 1 ano, a lesão recorrer ou não, se eu tiver, por exemplo, uma lesão em dorso de língua, e ela voltar e for recorrente, a gente tem a foto inicial para saber se acompanhou ou não, se removeu com margem de segurança ou não. Então, até para questões patológicas, né, de estomatologia, de prevenção de doenças, a questão das imagens antes e depois, ela é essencial no nosso tratamento. Ela vai além, né? Ela vai além. A frase é antológica, né? Mas uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Com certeza. Então, essa documentação é importante. E agora, doutor Roberto, o que o senhor diria? A gente vê também muitos excessos, né? Dentro da ROF. Sim. Existem 2 momentos, eu acredito, doutor. Existe o pós-operatório imediato, que é onde o paciente tem a presença do edema, do inchaço, da inflamação, do sangramento, da cor roxa, do edema. Chama de efeitos adversos, né? Efeitos podem acontecer. Então, assim, nesse caso, no momento da pós-operatório, a foto, né? Pós-procedimento, ela pode sim trazer uma imagem que assusta o paciente, ela pode assustar o aluno que está aprendendo sobre harmonização facial. Mas é um procedimento que a gente precisa esperar que ele aconteça. Ou maturação, né? O resultado dele, ele demora um pouquinho, não tem como a gente prevenir. Na minha visão dos fatos, concordo em gênero, número e grau contigo, mas os excessos, ao meu ver, devem ser evitados. Aquela frase cada vez mais na minha cabeça faz sentido, que menos é mais. Fazer mais com mais é fácil. Eu quero ver fazer mais com menos. Né? Porque isso blinda a saúde do ser humano. Claro, existe essa questão pós-procedimento que deve ser acordada no termo de consentimento livre e esclarecido. Que é onde eu vejo que na maioria dos casos a pessoa ocorre uma má interpretação e fala, nossa, colocou demais, ou puxou muito o fio. Sim. Né? Sim. Mas ele está recente, foi naquele momento. Recente, então você acha que, nossa, será que colocou muito ou não? Exato. Aí entra o planejamento. Reverso, né? Eu acho que hoje é importante salientar neste planejamento reverso o que pode e o que não pode acontecer como efeito adverso. Vamos fazer uma analogia para diferenciar, né, as coisas. Você vai fazer um canal, uma endodontia. Pode acontecer ali uma perissementite pós-procedimento? Assim que passar a anestesia, fica o dente ficar dolorido? Pode. Pela manipulação do canal. Isso é um efeito adverso, deve estar no termo. Olha, pode acontecer. Sim. E se acontecer, eu vou te dar um anti-inflamatório. Harmonização, vamos fazer um preenchimento labial. Pode acontecer um edema pós-imediato? Pode, porque você está entrando com agulha ou cânula, não vem o caso agora, e o edema é natural, para umas pessoas mais, outras menos. Isso é um efeito adverso, então tem que estar no termo de consentimento livre esclarecido. Ali vai estar fazendo um canal.
limando, fraturou uma lima no terço médio da raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Isso é um efeito adverso? Não, isso é uma intercorrência. Fugiu da ocorrência. Então, você, olha, pode acontecer, nem sempre você tem que pôr no termo, você pode explicar que isso pode acontecer, devido às dificuldades daquele canal, ok? Então, no caso da ROF, você está fazendo um mesmo lábio, comprimiu a artéria labial superior, fugiu da ocorrência, é uma intercorrência, ok? Vamos fazer a analogia metafórica do canal. Da intercorrência de uma fratura de lima, pode vir um abscesso radículo dentário? Pode. Isso é uma complicação. Ou pode vir um cisto radículo dentário? Uma complicação. No caso do lábio, da intercorrência da compressão, pode vir uma isquemia que vem para uma necrose. É uma complicação. Então, o fato é entender isso para colocar nos termos, explicar isso aos pacientes da maneira mais sucinta e que não vá negativar o procedimento, né? Mas é interessante entender que tudo e qualquer coisa que nós venhamos a fazer na odontologia pode ter efeito adverso, intercorrências e complicações, e que você que trabalha com isso tem que saber fazer e saber resolver, e não somente fazer. Isso que eu ia perguntar, um cirurgião dentista especialista em ROF, ele está apto a resolver essas intercorrências? Olha, eu vou dizer que no meu curso sim, porque eu sou referência em intercorrências e complicações no Brasil e de certa forma no mundo, dou aula disso em todos os cantos do mundo aí, do Brasil certamente, os meus colegas coordenadores me chamam, e eu acho importantíssimo o advento da ultrassonografia. Para mim deveria ser matéria obrigatória, colocar nas 560 horas da qualificação como especialista, o advento da ultrassonografia, porque eu digo o seguinte, hoje um dos tecnologia mais importantes na ROF chama-se ultrassom de imagem, porque você faz planejamentos reversos. Como diz a minha amiga Patrícia Oioli, a anatomia, a única certeza que nós temos da anatomia é que ela tem variações, né? É a única certeza. Então, um bom exame de imagem nos blinda de muita coisa, né? Como corpos estranhos perenes, PMMAs, que não sou contra, mas há que se pensar que tem que se ter certeza da presença ou ausência deles, porque evita essas intercorrências e eventuais complicações. Então, hoje, quer falar de segurança na harmonização, há de se pensar em exames complementares, como exames de sangue, tá? Tem que saber ter uma boa leitura de exame de sangue e exame de imagem. O profissional que procura hoje um bom curso de especialização em harmonização, ele tem que procurar saber se ele vai sair desse curso tendo a leitura sistêmica dos seus pacientes no pré-procedimento e a leitura pré-procedimento de imagem quando necessário. Mas é que todo mundo tem que ter ultrassom no consultório? Não, seria o melhor dos mundos, mas que pelo menos tenha um ultrassonografista como parceiro, porque a clínica continua sendo soberana e quando se tem dúvida, chama-se ultrassonografia ou a ultrassonografia. Isso é uma segurança para o profissional e para o paciente? Para todos, com absoluta certeza. É mais um respaldo que nós como dentistas temos em questão de documentação. Vou dar um exemplo. Prévia. Deus me livre, a gente sabe que judicialização de casos começou com a orto, diminuiu, foi para implanto, diminuiu, agora está na ROF. Então nós temos que nos prevenir em relação a isso. Eu sou implantodontista e eu sou da época em que se fazia implantes somente com raio-x, antes da tomografia. E depois a gente punha os implantes e abria, fazia a cirurgia como dava, e depois que a gente ia ver como fazer a prótese. Essa era a grande verdade. No início, eu formei em dezembro de 92. E com o advento da tomografia, Deus me livre pensar na judicialização. O juiz é leigo, ele chama um perito, né? E esse perito, ele vai dizer a visão dele. Vamos pensar no implante na região de mandíbula alveolar que tem atingido o nervo alveolar inferior. O juiz, que é leigo, pergunta ao perito: existia algum exame preliminar que prevenisse isso de acontecer? Sim, meritíssimo, uma tomografia. Sim, existe. Então, se não fez o exame, é muito difícil de você comprovar que você está certo. No caso da harmonização,
ou algum caso de isquemia ou necrose, Deus me livre, ou algum caso de infecção por, a gente fala de contaminação de biofilmes, né? É a mesma coisa, o meritíssimo pergunta para o perito, existiria um exame prévio que prevenisse? Sim, meritíssimo, o ultrassom. Perdeu. Então, faço essa analogia para que os futuros harmonizadores e harmonizadoras entendam de que dentro do seu conteúdo de aprendizado, ele tem necessidade de aprender sobre ultrassonografia para harmonização. Tá? E eu acho que todo curso do Brasil não pode tratar isso somente como um módulo, sugestão minha. Este curso deveria ou deve ter, ao meu ver, para que fique no dia a dia dos profissionais que estão se qualificando, essa condição de avaliação diária, para que ele entenda como uma pele e unha a importância do exame de imagem para a harmonização. Aproveitando que o senhor está falando a nível de Brasil, eu fiquei curioso a respeito da Abrahof. Conta para nós um pouquinho mais sobre o que verdade, é a associação. Sim, obrigado por poder falar de uma das minhas filhas. Eu considero uma filho a gente não deixa pôr a mão, né? Só se for para o bem. E a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, ela foi fundada em 2017, e eu estou presidente desde 2021 e vou até 2024, né, fim desse ano. Ela é uma associação que hoje se encontra faltam pouquíssimos países da América Latina. Nós somos referência em harmonização em toda a América Latina, o Brasil, exatamente porque é um dos poucos conselhos que tem na odontologia como área de atuação. Né? Estamos na Espanha, estamos nos Estados Unidos. Enfim, a Abrahof hoje ela é internacional, levando o que de melhor nós temos de aprendizado para os 4 cantos do mundo aí. Então, apesar de ser brasileira, ela extrapolou as fronteiras. Extrapolou, e a cada dia que passa, por ser essa referência, as pessoas, os seus líderes em determinados países, eles nos procuram como referência para entender o caminho que a odontologia brasileira tomou para se tornar uma especialidade odontológica. Estão quase todos na luta para fazer a mesma coisa. E como nós já temos isso, nós somos referência, e a Abrahof é uma dessas referências pelos 4 cantos da América Latina. Como é que avançou, né? Eu acredito que isso é para coroar, né? Isso é para a gente, a cerejinha do bolo para mostrar que a gente está no caminho certo. Exatamente. Da odontologia, do respeito ao corpo humano, do respeito às áreas de atuação, do respeito da nossa especialidade. Sim. Como nós hoje estamos nessa liderança, eu vou dizer, hoje na América Latina, quem tem como especialidade a harmonização orofacial na odontologia? Brasil, Venezuela e Bolívia. Nenhum outro país tem ainda. Esta semana me parece que um país adquiriu, que eu vou me permitir, por estar recente, não dizer o nome agora. Doutor? Não. Eu pensei que os Estados Unidos tivessem. Não, lá, os Estados Unidos é mais da medicina, né? E não da odontologia. E aí os Estados Unidos é uma federação, república de todos os estados, não é federativa como no Brasil, então cada estado tem uma legislação diferente. Então tem estados que permitem dentistas e tem estados que não permitem. Não é à toa que no Brasil é onde nós temos os melhores cirurgiões dentistas, a melhor odontologia. E não só da roça, brasileira, né? Modéstia à parte, eu posso puxar o saco pro CROMG? Posso? Claro. Posso falar da nossa odontologia mineira? Com certeza, né? A odontologia que tem se destacado nessa situação. E eu quero parabenizar, porque, querendo ou não, nós temos o Dr. Rafael Mota na liderança do CRO de Minas, como exemplo, né, de positivismo, de gestão, de empreendedorismo de avanço, né, dentro da odontologia. E vamos dizer que a gente tem a sorte aí até o fim do ano de termos mineiros em lideranças importantes, né? No caso eu ainda como mineiro que sou, dentro da liderança da Abrahof, e sempre pensando no melhor para a odontologia ao lado do Conselho Regional de Minas Gerais, na figura do Dr. Rafael Mota e sua diretoria. Eu senti que tem novidades por aí depois, hein? Eu fiquei curioso para perguntar, Dr. Roberto. Por aí, né, doutor? Olha, novidades são sempre bem-vindas por uma parte da sociedade e por outra nem sempre. Então, eu penso o seguinte, eu aprendi isso com o Dr. Rogério Pedrosa, que é o advogado
ele é procurador do CRO do Estado do Rio de Janeiro, e ele falou uma frase uma vez que me marcou muito. Toda área da ciência vem da ciência vai para a sociedade, em a sociedade aprovando, vai para os conselhos fazerem a sua regulamentação. Vamos fazer um exemplo clássico? Implantodontia. Veio da ciência, na década de dezembro de 92, eu não vou dizer nomes por ética, mas eu me formei na PUC e professores meus de prótese falavam, esse negócio não vai funcionar não, hein? Esse negócio de implante, cuidado, isso aí é fria. E o que virou implantodontia? Então a gente sabe que tem pessoas que vão ir contra, né? Mas vamos recapitular. Veio da ciência, foi para a sociedade aprovou e voltou para os conselhos para regulamentação de horas-aula para se qualificar nisso, o que se poderia dar, o que se não poderia. Então, o que vem como avanço vai vir dessa situação. Da ciência vai para a sociedade aprova e aí os conselhos federal, a nossa autarquia máxima, e os regionais vão fazer as regulamentações do que está por vir de novidade. Vamos pensar assim. Doutor Vitor, se a gente pudesse, ficaria aqui conversando horas, né? Porque tem muita novidade, muita coisa boa a ser dita, né? O senhor vai palestrar com a gente, não vai? Agora às 14 horas. Hoje às 14 horas. Vai falar sobre... Eu vou falar sobre lifting de cervical, temporal, planos faciais. Eu vou fazer um 360 bem legal sobre saber responder o quanto tempo dura alguns procedimentos. Porque na ROF você tem... É uma tríade para a gente findar. Eu falo que tudo na ROF você depende de 3 palavras. Prevenção, primeira. Segundo, reconexão. E terceiro, reestruturação. A ROF baseia nisso tudo. Você previne a anatomia do envelhecimento, você reconecta coxins de gordura e você dá gestão à pele com reestruturação. E aí, se você fala uma coisa da ROF aí que vocês já ouviram falar. Um nome de alguma técnica. Botox, toxina. Botox, Ele é preventivo e reestrutura a pele. Fala outro. Fios. TDO. Ele é reconectivo e faz reestruturação. Você entende? Então tudo baseia nessa tríade. Então essas palavras para mim são chaves. São a espinha dorsal da harmonização, e eu vou falar sobre isso hoje à tarde. Aí, ó, não podem perder. Mas, doutor Roberto, sempre é muito bom, né? O senhor está aqui conosco. Obrigado, a gente agradece mais uma vez sua participação. E como o senhor mesmo falou, está sempre aí nessa parceria com o